Vamos lá, quinto ano, para nossa próxima dica. Bom, fiquem atentos porque nós teremos alterações no cronograma que vocês têm em mãos. Segundo o cronograma, nós começaríamos na página 154, mas ela já foi feita na última aula. Então nós vamos começar a partir da 158 e hoje nós vamos falar sobre dois sistemas: o sistema nervoso e o sistema genital. E vamos concluir lá nas fases da vida. Nós vamos fechar essa parte, sobre o corpo humano. Nós viemos estudando nas últimas semanas a respeito dos sistemas e vamos estar fechando hoje. O primeiro que nós falaremos, lá na sua página 158, acompanhe comigo, está assim: sistema nervoso. O sistema nervoso ele é responsável por garantir o bom funcionamento de todos os órgãos do corpo humano. Eles estão sujeitos tanto a atitudes que dependem da nossa vontade quanto as que não dependem, que são chamados os movimentos voluntários e involuntários, que nós já falamos. Por exemplo, quando eu levanto a mão, abro e fecho, isso aqui é um movimento voluntário, depende da minha vontade. Agora, e os batimentos do coração? E os movimentos do estômago, que é aquele movimento peristáltico, que faz a gente sentir como se estivesse, na verdade, quando você está com fome, Esses não dependem da nossa vontade. Então, são movimentos involuntários. Todos os componentes do sistema nervoso apresentam um tipo específico de célula, que são os neurônios. Você tem aí, esse exemplo aí no seu livro. Lá abaixo a gente tem falando sobre o encéfalo. O que é o encéfalo? É o nome dado a um conjunto formado pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Está cada um separadinho aí para vocês. Lá na página 159 nós vamos falar sobre a medula espinal. Olha, é muito comum a gente falar espinhal, Mas não é correto, é espinal. A medula espinal fica alojada na coluna vertebral e tem o aspecto de um feixe de fios. É responsável por transmitir as informações e fazer a comunicação entre o encéfalo e as outras partes do corpo. É por isso que uma lesão na medula pode levar à paralisia ou a falta de sensibilidade a regiões do corpo. É comum, assim, quando acontece acidente, e essa parte do corpo ela é lesionada, a pessoa pode, de repente, nunca mais andar. Ato e reflexo. Essa parte aí, ela tá falando que a medula espinal também é responsável por muitas das nossas respostas involuntárias. Sabe aquele reflexo que você tem quando de repente você está andando na rua e digamos que você está caminhando tranquilamente e vem uma bola na sua direção? É comum você fazer o quê? Aquele ato de desviar, Esse aí é um reflexo, Às vezes tem pessoas que até dizem: nossa, meu reflexo tá bom, quando algo você evita que algo aconteça. Aí neste caso aí, a gente tem o exemplo da pessoa, que ela está colocando a mão na panela quente e aí o que acontece? A medula manda logo informações para o cérebro afirmando que aquilo ali é uma situação de perigo e que ela deverá se afastar. Lá na página 160 nós temos atividades. Analise a ilustração de quem? Do sistema nervoso. Simplificado e complete as frases de acordo com as funções das partes indicadas pelos números. Aí a gente tem número 1 e número 2. Nessa região do encéfalo está ele é responsável por várias funções, como a aquisição do conhecimento. Aí, o número 1 é quem? Basta você olhar lá na página 158, você vai usar como resposta o cérebro
que você vai identificar se é o número 1 ou 2, e a medula espinal, que você também vai identificar com o número 1 ou 2. A pontinha é responsável por transmitir informações e fazer a comunicação entre o corpo e o encéfalo. Ela fica alojada na coluna vertebral. Super fácil, que nós acabamos de falar sobre isso. Joaquim estava brincando no parquinho quando um pouco de areia espirrou na direção de seu rosto. Ele conseguiu fechar os olhos rapidamente, evitando que a areia entrasse neles. Que estrutura do sistema nervoso é responsável por esse tipo de reação rápida e involuntária? Acabamos de falar. Tranquilo, né? Letra B. Explique como isso ocorreu. Como que você vai explicar? Exatamente como eu dei o exemplo agora da bola, né? Você vai explicar da seguinte forma, que ele teve essa reação através da medula espinal que mandou essa informação para o cérebro e rapidamente ele fechou os olhos para que não entrasse areia. Só que você vai explicar com as suas palavras. E chegamos ao nosso último sistema, é o sistema genital. Pois é, há quem diga que esse é um sistema muito difícil de ser trabalhado, porém faz parte do nosso corpo e nós precisamos encarar isso com naturalidade. Vamos lá. Desde que nascemos, o nosso corpo passa por uma série de transformações. Em determinadas fases da nossa vida, ele começa a produzir células que são destinadas à reprodução, ou seja, à formação de novos seres humanos. O conjunto de órgãos responsável pela reprodução humana forma o sistema genital. O sistema genital feminino é diferente do sistema genital masculino. Vamos lá, sistema genital masculino. Os principais órgãos do sistema genital masculino são o pênis, os testículos, mostrados nessa imagem, e as células reprodutivas masculinas são chamadas de espermatozoides. Já no sistema genital feminino, os principais órgãos do sistema genital são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. As células reprodutivas femininas são os ovócitos, que ficam alojados no ovário. A partir de uma determinada idade, os ovócitos são liberados e podem se encontrar com os espermatozoides, gerando uma nova vida. Os principais órgãos do sistema genital feminino são mostrados nessa imagem aí a seguir. Lá na página 162, nós temos um texto que está falando sobre a formação de uma nova vida, né? A reprodução do ser humano, ela ocorre de modo sexuado, com a fecundação no interior do corpo da mulher, o que não deve ser tão novidade para vocês. Lá abaixo, nós temos falando, vocês podem fazer a leitura de parte desse texto, e lá abaixo nós estamos falando sobre a menstruação. Isso aí, a cada 28 dias o corpo da mulher se prepara para uma gravidez. Entre outras coisas, o útero ele é recoberto por uma camada que servirá de abrigo para o embrião se fixar. Se o ovócito vai para a tuba uterina e não é fecundado por um espermatozoide, não há embrião. Portanto, o ovócito, quando revestido do útero, que inclui vasos sanguíneos, é eliminado pela vagina por um processo chamado de menstruação. Lá na página 163, nós temos atividades a respeito desses dois sistemas, o genital, tanto feminino quanto masculino. O sistema urinário retira substâncias tóxicas do organismo por meio da urina. E o sistema genital, qual é a sua função? Acabamos de falar, né, que a principal função desse órgão, ele é responsável o quê? Pela reprodução da vida humana. Número 2, qual o nome da célula reprodutiva masculina e da feminina? Então você deve colocar feminina, coloca o nome, masculina também coloca o nome. Nós temos informações no texto e eu acabei de falar para vocês.
3. Escreva o nome das partes principais que compõem os órgãos a seguir. Aí nós temos o sistema genital feminino e o sistema genital masculino. Para a realização dessa atividade, é só você observar na página 161. Ordene as fases de reprodução, numerando-as na sequência correta. Nós temos aí 8 afirmações. Então, você vai numerar do número 1 até o número 8. Eu nem vou fazer a leitura porque elas estão todas embaralhadas. Então, você deverá ler com calma e numerar do 1 até o 8, de acordo com as informações do texto. Lá na página 164, a gente vai continuar falando, que é um assunto bem tranquilo, a gente vai conseguir fechá-lo. A vida é dividida em fases. Quais são essas fases? Infância, adolescência, idade adulta e a velhice. Após 9 meses de desenvolvimento, dentro do corpo da mãe, o bebê nasce e o seu organismo continuará mudando, passando assim por diferentes fases. A infância ela é um período que vai desde o nascimento até mais ou menos os 10 anos. Ou seja, a maioria de vocês já não está mais na infância. A adolescência é um período de transição entre a infância e a fase adulta. A fase adulta ela se inicia por volta dos 20 anos, quando o corpo já está totalmente desenvolvido. Na fase da adolescência ocorrem muitas mudanças no corpo, tanto as psicológicas quanto as físicas. Por exemplo, no caso das psicológicas, a gente pode citar aí o humor, né? Que às vezes quando entra na fase da adolescência, há aqueles momentos que vocês preferem ficar sozinhos, não conversar com ninguém, ter vontade de chorar sem explicação. Mas isso aí, quando já se entra na fase adulta, já vai passando por mais transformações. Nesse período, geralmente, o ser humano, na fase adulta, ele se reproduz e constitui uma família. E a velhice? É o período que se inicia por volta dos 65 anos, também chamada de terceira idade, né? E que permanece até o resto da vida do indivíduo. O organismo fica mais debilitado, ou seja, se hoje, enquanto criança, você tem facilidade de correr, de pular, o mesmo não vai acontecer quando você atingir a fase da velhice. Aí estamos falando que o corpo fica mais debilitado, a rotina de práticas saudáveis traz melhor qualidade de vida para as pessoas nessa idade. E agora, nós vamos falar de um assunto que de repente vocês irão se identificar muito. A adolescência, uma etapa de mudanças, né? É muito comum nessa fase a gente de repente até gostar mais de uma coisa, menos de outra. Por exemplo, quando você é criança, os odores das glândulas sudoríparas, elas não são assim tão percebidas. Mas quando se entra na adolescência, cuidados devem ser mais frequentes, né? Começa a surgir os odores mais fortes, e aí é necessário que você já comece a tomar o timbre de voz, ele começa a mudar. Nos meninos aparecem barba, as meninas também, o corpo começa a passar por mudanças. E é mais ou menos essa ideia que o livro trouxe, ó. Na fase de transição entre a infância e a adolescência, é uma etapa caracterizada pelo amadurecimento dos órgãos sexuais, a produção das células reprodutoras. Esse período é chamado de puberdade. O início da puberdade não é exatamente o mesmo de uma pessoa para outra, mas em geral começa entre os 11 e 14 anos de idade. O corpo do adolescente passa por intensas transformações, como o aumento da altura, o crescimento de pelos nas axilas, igual eu acabei de falar com vocês, e nas regiões dos órgãos sexuais. Nessa fase, os seios das meninas se desenvolvem, o corpo começa a adquirir formas mais curvinhas,
o quadril se alarga, ocorre a menstruação, isso para as meninas. Nos meninos, os testículos, o pênis se desenvolve, a voz fica mais grave, como eu acabei de falar para vocês, e pode aparecer pelos pelos faciais, a barba, né? E que continuarão com o bigode e barba. É normal durante essa fase sentir um pouco desajeitado, meio inseguro, né? Por quê? Porque você está passando por mudanças que até então não eram comuns, né? E já que essas mudanças elas ocorrem, como está dizendo o texto aí, muitas vezes rapidamente. Aí você tem até aí o exemplo tanto da menina quanto do menino, que é exatamente o que o texto falou. Lá na página 165, 166, está assim: ligue as fases da vida às suas principais características. Aí a gente tem infância, adolescência, fase adulta e velhice, que vocês irão ligar. Abaixo nós temos um texto falando sobre o soro caseiro, e na página 167 você vai seguir, vai encontrar o caminho, brincando, vai encontrar o caminho através, nesse labirinto aí, né? Na família Soares, há pessoas em todas as fases da vida. Vamos ajudá-las a percorrer o labirinto e levá-las a locais que elas precisam ir. Vocês irão ler as dicas e encontrar o caminho. Não vou dar nenhuma dica para que você possa descobrir sozinho. Nos vemos na nossa próxima dica online, onde estaremos entrando na unidade 8 do livro de vocês. Bons estudos e não deixem de revisar a matéria.